E aí pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais uma aula de física nessa quarentena que é essencial para nos protegermos. Bom, hoje o assunto vai mudar um pouco. Nós vamos sair da parte de ondas, envolvendo ondas mecânicas e eletromagnéticas, e entrar no assunto que envolve a acústica. A acústica é a parte da física, é o ramo da física que estuda o som e suas propriedades, ou seja, nós vamos trabalhar com ondas mecânicas. Bom, esse conteúdo se encontra no volume 9, capítulo 18, das páginas 41 a 48, e isso vai envolver a semana do dia 20 ao dia 24 de abril. Então vamos iniciar. Quais são os objetivos dessa unidade? Primeiro, identificar as características do som, compreender os fenômenos acústicos e diferenciá-los, definir ondas estacionárias, relacionar as características das ondas estacionárias em cordas e tubos e resolver situações, problemas em que envolvam a acústica. Hoje nós iremos trabalhar nesse conteúdo aqui, que é identificar as características do som. Essa parte aqui de identificação de características do som, compreensão dos fenômenos acústicos, definição de ondas estacionárias, características de ondas e cordas e tubos e a resolução de problemas, fecha essa apostila 9 de vocês. Tá? Isso não impede que a gente continue, mesmo que vocês não tenham material em casa, porque na plataforma do Positivo as apostilas estão liberadas. Bom, então vamos começar. Características do som. Alguns povos indígenas costumam encostar a orelha no chão rochoso para perceber antecipadamente a aproximação de inimigos ou de animais. Essa prática justifica-se porque as ondas sonoras propagam-se mais rapidamente em meios sólidos do que no ar. Velocidade do som. Então vamos entender por que essas ondas sonoras elas irão se propagar com uma maior velocidade nos meios sólidos. A velocidade do som depende do meio no qual ele se propaga e da temperatura desse meio. Dessa forma, independentemente da frequência com que um som é emitido, sua velocidade de propagação será sempre a mesma, desde que a temperatura seja mantida constante e não haja mudança de meio de propagação, ou seja, não ocorra uma refração. Por que isso? Porque existe uma relação entre a velocidade do som nos três meios. A velocidade do som nos sólidos ela vai ser maior que a velocidade do som nos líquidos, e, em consequência, a velocidade do som nos líquidos é maior que a velocidade do som no gás. Então, mantida a temperatura no qual a onda sonora se propaga e mantido o meio, eu não vou ter variação da velocidade de propagação. Segue alguns exemplos. No ar, a uma temperatura de 15 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água do mar a 20 graus Celsius, essa velocidade do som já passa para 1.500 metros por segundo, ou seja, quase 5 vezes mais. E se eu propagar essa onda sonora no granito a uma temperatura de 20 graus Celsius, essa velocidade passa para 6.000 metros por segundo, ou seja, ela é 4 vezes maior que na água do mar e aproximadamente 17,6 vezes maior do que no ar.
Tem uma animação aqui que eu vou ter que voltá-la porque passa muito rápido, representando a propagação dessa onda sonora nesses 3 meios. Observem. Olha lá, ó. Agora que a do ar está acabando de propagar. Por quê? Porque, eu volto a afirmar, a velocidade de propagação do som no sólido é maior que nos líquidos e maior que nos gases. Vamos voltar aqui para vocês observarem. Ó, já foi. Vocês viram? A do ar ainda está indo. A da água passou um pouco mais rápido. Mas a no granito, ela é super rápida. Ela é 17,6 vezes mais rápida que essa, 4 vezes mais rápida do que essa. Bom, qualidades fisiológicas do som. Quando uma fonte sonora é colocada para vibrar, ela provoca em toda a sua volta, no meio que a envolve, que normalmente é o ar, ondas mecânicas longitudinais que, por meio de sucessivas compressões e rarefações das partículas desse meio, viajam em todas as direções, ou seja, elas se propagam de maneira tridimensional, formando assim uma onda sonora. Então, observe, eu tenho a propagação dessa onda mecânica em todas as direções. Essa propagação vai causar perturbação no meio. No caso da onda sonora, ela vai chegar aos nossos ouvidos e a gente vai identificar o som. Essas sucessivas compressões e rarefações simultâneas transferem energia das moléculas do ar nas 3 dimensões, produzindo ondas longitudinais, nas quais as moléculas do ar se movimentam para frente e para trás, nas compressões e nas rarefações, recebendo energia das moléculas próximas da fonte e transmitindo-a para as moléculas mais afastadas dela, até chegar aos nossos ouvidos. Então, ó, é mais ou menos isso. Ó. Eu tenho nessa região aqui mais comprimida as compressões, fazendo uma comparação com a mola, a parte esticada vão ser as rarefações. Então é dessa maneira que eu vou ter a propagação da onda sonora. Bom, a anatomia da orelha, com membrana timpânica, os ossículos bigorna, estribo e martelo, e a cóclea e outras estruturas, só é capaz de captar e transmitir ao cérebro ondas com frequências compreendidas entre aproximadamente 20 Hz e 20.000 Hz. Então, isso daqui, de 20 Hz a 20.000 Hz, ele é o espectro sonoro do ser humano. É um intervalo de frequência em que o ser humano consegue distinguir sons. Abaixo disso é infrassom, acima disso é ultrassom. Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos uma animação da anatomia do ouvido, tá? Onde eu tenho o recebimento das ondas sonoras e através da bigorna, do estribo, que é esse ossinho aqui em forma de Y, do martelo, que põe a vibrar, que se põe a vibrar devido à propagação dessas ondas sonoras, a cóclea e a membrana timpânica. Então a membrana timpânica vibra, transfere energia para o martelo, para a bigorna, para o estribo. Essas ondas serão recebidas pela cóclea, que vai ser transmitida através de nervos para o cérebro perceber o tipo de som que ele está recebendo. Bom, diferentemente do ser humano, muitos animais são capazes de ouvir sons com frequências menores que 20 Hz, que são chamados de infrassons, ou maiores que 20.000 Hz, chamados de ultrassom. Além da frequência, existem outras características capazes de distinguir um som de outro, que é a intensidade
e o timbre. Então a frequência ela é uma característica que relaciona sons graves e sons agudos. Os graves de baixa frequência, os agudos de alta frequência. A intensidade ela vai estar relacionada ao volume do som e o timbre ela vai estar relacionada ao tipo de instrumento que está produzindo uma nota qualquer, tá? Diferentes instrumentos produzindo a mesma nota. Eu consigo diferenciá-los através do timbre. Então vamos relacionar tudo aqui. A primeira coisa que nós vamos relacionar é a frequência. Então, a frequência de um som. O infrassom são sons com frequência abaixo de 20 Hz, que não podem ser percebidos pelo ser humano. Ultrassom, sons com frequências acima de 20.000 Hz, também não são perceptíveis pelo ser humano. Porém, acontece o seguinte, essa qualidade fisiológica, que tem um espectro de 20 Hz a 20.000 Hz, ela não é a mesma para todas as pessoas. As pessoas, quanto mais velhas vão ficando, elas vão tendo mais dificuldade de distinguir sons. Vai perdendo essa opção de ouvir o som, tá? Então, a faixa de frequência, ela varia de idade da pessoa, tá? Então, não é sempre. Pode acontecer de entre 20 Hz e 20.000 Hz, eu não ouvir frequência que vocês escutam, devido à diferença de idade, tá? O som audível são sons com frequências perceptíveis ao ser humano e eles estão entre 20 a 20.000 Hz. Então, o espectro sonoro, numa faixa de frequência de 20 a 20.000, é o som que o ser humano percebe. Abaixo de 20 eu tenho infrassom, acima eu tenho ultrassom. Então tem aqui uma tabela que relaciona o intervalo de frequências audíveis nos humanos, que é de 20 a 20.000, em cães, ou seja, cães percebem frequências abaixo de 20, acima de 20.000, né? Porque a variação deles é de 15 a 50.000. Morcegos entre 1.000 e 120.000 e os golfinhos entre 150 e 150.000. Então, a menor frequência é a frequência mais baixa, 20.000 é a frequência mais alta. Então, a mais baixa é o grave, a mais alta é o agudo, tá? Intensidade sonora. Qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Então a intensidade, pessoal, ela está relacionada ao volume. Na hora que eu chego lá no rádio, no aparelho de som, e aumento o volume dele, tá? Então, um som com maior volume, ele é um som forte. Um som com menor volume, ele é um som fraco. Então, a intensidade do som é a qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. A intensidade do som está relacionada com a energia que a onda transfere e com a amplitude da onda. Então, vamos observar aqui, um som de maior volume, ele vai produzir uma onda sonora de maior amplitude. Isso acarreta no maior transporte de energia pela onda. Consequentemente, eu tenho um som de maior intensidade. Então, quanto maior o volume, maior é a intensidade do som, tá? Bom, vamos equacionar isso. Então, observe, se eu aumentar o volume, eu vou ter um maior transporte de energia numa superfície qualquer, num determinado intervalo de tempo. Se eu tenho maior transporte de energia associado a uma superfície,
num intervalo de tempo qualquer, eu vou ter uma maior intensidade sonora, tá? Então vamos equacionar isso. Associando a esse equacionamento, como é que eu vou distinguir através de ondas a representação de um som forte e de um som fraco? Pela amplitude. Então a amplitude, que vai ser a distância de uma crista ou de um vale ao eixo central, quanto maior for essa distância, maior é a amplitude, mais intenso é o som. Então eu tenho essas duas curvas aqui, onde a verde vai representar um som forte, a azul vai representar um som fraco, por ter uma amplitude menor, que é a amplitude da onda destacada em verde. Então observe, na intensidade do som, a intensidade física do som, né, o equacionamento disso, ela é representada pela razão entre a energia que eu propago em uma superfície qualquer num determinado intervalo de tempo. Então a intensidade sonora é a razão entre a energia e o produto da superfície, ou seja, a área no qual esse som vai se propagar, e o intervalo de tempo no qual ocorre essa propagação. Porém, o que a gente tem lá da mecânica, da física clássica? Nós temos que a razão entre energia e tempo é potência. Então eu posso quantificar a intensidade sonora pela razão entre a potência e a área no qual esse som está propagando. Então, para uma potência constante, um equipamento de som que tem um valor constante de potência lá, quanto menor a área, maior é a intensidade sonora. Por exemplo, você pega um equipamento de 1000 watts de potência, um carro, e liga esse som num volume alto, numa garagem, um volume forte, vamos colocar assim, numa garagem, a intensidade sonora vai ficar muito maior do que se ele estivesse num local aberto. Por quê? Porque eu tenho uma área muito menor para propagar esse som dentro dessa garagem. Bom, no sistema internacional, a unidade de intensidade sonora, ela vai relacionar a unidade de energia, que é o joule, com a unidade de superfície, de área, que é o metro quadrado, e a unidade de tempo que é o segundo. Quando eu estabeleço uma relação entre joule e segundo, eu tenho watt. Logo, a unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional de Unidade é o watt por metro quadrado. Continuando. Como as ondas sonoras são tridimensionais, ao serem emitidas, elas atravessam superfícies esféricas imaginárias, que têm o mesmo centro da fonte emissora. Supondo a potência que a potência de uma fonte seja constante, pode-se imaginar que, quanto mais distante se está dela, menor é a intensidade sonora. Então observem aqui, através dessa figura. Eu tenho uma fonte F propagando som em todas as direções, né? Tridimensional, para cá, para o fundo, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, em todas as direções isso está propagando. Então vamos supor o seguinte, que essa minha fonte F, que tem uma potência constante, vamos supor que eu esteja propagando esse som aqui para a direita. O que vai acontecer? Quanto mais próximo dessa fonte eu estiver, que a potência que ela está produzindo é constante, maior vai ser a intensidade sonora dessa fonte. E o que eu relaciono? Como eu estou associando essa propagação
da fonte a uma esfera, uma forma tridimensional, as superfícies que eu vou relacionar são as superfícies dessa esfera, que lá na matemática eu calculo essa superfície pela área dessa esfera, que é 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Então, o que acontece? Se essa potência da fonte que está sendo propagada está a uma distância R dessa fonte, propagando-se numa área de superfície A1, a intensidade vai ser I. Se eu dobrar a distância relacionada ao raio, observe que essa área está em função do raio ao quadrado. A intensidade já cai pela metade, ou seja, o som vai ficar fraco, 4 vezes menos intenso, né? Se eu triplicar a área, isso já cai para 9, devido a essa potência de expoente 2 aqui. Então, observem o seguinte, nessa imagem, F representa uma fonte sonora de potência P. R, 2R e 3R indicam as distâncias da esfera concêntrica com o centro em F. A1, A2 e A3 são as áreas das superfícies dessa esférica, parcialmente representada pelas calotas mostradas, que são essas superfícies aqui. Então, ó, vamos observar o seguinte, se a intensidade sonora é a razão entre a potência da fonte e a área, e como a superfície é uma superfície esférica, eu posso trocar essa área por 4πr ao quadrado, que eu tenho essa relação de I, 4I, 9I. Tudo bem, pessoal? Bom, continuando. Intensidade do som. Agora vamos relacionar a intensidade sonora ao limiar da auditibilidade, que é aquele som mais baixinho produzido, e ao som mais intenso produzido, que já pode causar danos ao ouvido humano, tá? Então, dentro da intensidade sonora, a mínima intensidade física ou limiar da auditibilidade, que é a intensidade inicial, é o menor valor da intensidade física ainda audível. E ela vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então é um lugar bem calmo, sem barulho nenhum, tá? Sem interferência de som nenhum. E dentro disso, nós temos a máxima intensidade física suportada pelo ser humano, ou limiar da dor, que é a intensidade máxima. Essa intensidade máxima é o maior valor de intensidade física suportável pelo ouvido humano. E ele vale 1 watt por metro quadrado. Tá? Então, observem o seguinte. Dentro dessa relação de limiar da dor e... me faltou aqui. E limiar de auditibilidade, né, que é o menor som audível, eu posso estabelecer uma relação, que é o nível sonoro. Então, ó, o nível sonoro beta de uma onda de intensidade I corresponde ao expoente, esse expoente aqui, ó, da potência de base 10, que determina a razão entre certa intensidade sonora e a intensidade sonora mínima audível pelo ser humano. Então, sempre eu vou relacionar, eu vou comparar um nível de intensidade sonora com a intensidade sonora mínima. Então, essa relação que eu estabeleço entre um nível qualquer de intensidade sonora e o nível de intensidade sonora mínima, ele está associado a uma potência de base 10 e expoente beta. Bom, como é que eu transformo essa relação aqui? Eu aplico logaritmo. Se eu aplicar logaritmo de base 10 nos dois membros, o logaritmo de base 10 de 10 elevado a beta é beta.
aplicando o logaritmo de base 10 no segundo membro, eu tenho essa relação log de I sobre I0. Lembrando que o I0 é a intensidade sonora mínima e ele sempre vai valer 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Só que a gente não costuma trabalhar nessa relação, né? A gente costuma trabalhar numa relação de intensidade sonora, que é o decibel, que é o dB. Então, se é decibel, é dividido por 10. Então, para eu obter uma relação aqui, basta eu multiplicar esse logaritmo por 10. Deu uma travada aqui, só um minuto. Isso é normal acontecer. Vamos lá. Voltou. Só subir aqui um pouquinho. Aqui. Então, observe. Intensidade sonora, intensidade do som, intensidade auditiva ou nível sonoro. Então, ó, essa intensidade auditiva, quando ela vai ser medida em decibel, ela vai relacionar aquele logaritmo da intensidade qualquer com a intensidade mínima, multiplicando esse resultado por 10. Então, toda vez que eu tenho na intensidade auditiva o logaritmo multiplicado por 10, eu estou obtendo o nível sonoro em decibel. Bom, quando eu tenho o nível sonoro mínimo, que é 10 elevado a menos 12, se eu jogar esse 10 a menos 12 aqui no lugar do I e dividir por ele mesmo, eu vou estar calculando 10 vezes o logaritmo de 1. O logaritmo de 1 na base 10 é 0. Então, no caso do valor mínimo audível, que é 10 a menos 12, o nível sonoro mínimo vai ser 0 dB. Eu não vou ter ruído, eu não vou ter nada, vai estar super tranquilo. Agora, no nível máximo sonoro, que é 1 watt por metro quadrado, se eu jogar esse 1 aqui no numerador e dividir pela intensidade mínima, que é 10 a menos 12, eu vou obter um logaritmo de 10 elevado a 12ª potência na base 10. Logaritmo de 10 a 12 na base 10 é 12. Multiplicado por 10, eu tenho 120 aqui. Tá? Então, a relação que representa esse 0 e esse 120 está aqui embaixo. Então, ó, algumas comparações. Um ambiente com 40 decibéis é um ambiente calmo. Com 60 ele já passa a ser um ambiente barulhento. Com mais de 80 ele já constitui poluição sonora. Tá? Então, alguns níveis aqui de intensidade sonora. Então, ó, próxima de um jato, ela chega a 150 dB. O limiar da dor, ou seja, o que já começa a incomodar a gente é 120. Uma sirene de ambulância, ela chega a 110. Um aspirador de pó, ele já chega a 80, quer dizer, você ficar muito tempo usando um aspirador de pó, ele já pode prejudicar a audição. E uma mosca, ela chega a 40. Tá? Então, a mosca, ela é num ambiente calmo, relacionado a um ambiente calmo. A altura do som, e aqui tem que ficar claro, a gente sempre relaciona a altura com o volume, e não é bem assim. A altura de um som está relacionada à frequência desse som, tá? O volume está relacionado à intensidade do som. Então, o que é a altura de um som? É a qualidade que permite diferenciar um som de alta frequência, que é um som agudo, e um som de baixa frequência, que é um som grave. A altura do som depende apenas da frequência produzida por esse som. Então veja, a altura do som, um som de maior frequência, um som alto, ele é um som agudo. Um som baixo, ele vai ser um som de menor frequência e ele é considerado um som grave.
Então, ó, as notas musicais possuem alturas sonoras diferentes. Isto é, cada nota possui uma frequência característica. Então, ó, graficamente, através de formação de onda, o som agudo ele está relacionado a uma maior frequência, ou seja, eu tenho uma maior formação de onda no mesmo intervalo de tempo. Então, ó, eu tenho várias ondas formadas no mesmo intervalo de tempo dessa daqui, ó. Se eu considerar esse eixo horizontal tendo o mesmo tamanho desse eixo horizontal aqui, eu tenho um maior número de oscilações aqui, ou seja, eu tenho uma maior frequência do que no som grave, tá? Então esse número de oscilações no som de maior frequência, ele tende a ser maior do que no som grave. Se eles tiverem a mesma intensidade, eles terão a mesma amplitude, tá? Mesma intensidade aí relacionando o volume. Então aqui tem uma tabelinha que diferencia bem isso. Então, ó, a altura de um som está relacionada à frequência. Um som é grave quando ele possui baixa frequência. Um som é agudo quando ele possui alta frequência. A intensidade de um som está relacionada ao volume. Um som forte é um som de alta intensidade. Um som fraco é um som de baixa intensidade. Tudo bem, pessoal? E finalizando, o timbre. O timbre é a qualidade que permite diferenciar duas notas sonoras de mesma altura e mesma intensidade, ou seja, mesma altura, mesma frequência, mesma intensidade, mesmo volume, emitidos por fontes distintas. Então, por exemplo, eu num piano tocar a nota Mi e num violão a mesma nota. Então eu consigo diferenciar essa mesma frequência e mesma intensidade porque elas estão sendo produzidas por fontes distintas, tá? Então, ó, o timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Então tem aqui uma forma de onda emitida pelo diapasão. Na mesma frequência e intensidade, a forma de onda já muda, no caso produzida pela flauta, pelo violino, pela voz produzindo a letra A e pela clarineta. No caso aqui, o que está acontecendo? Todas as fontes possuem a mesma frequência e a mesma intensidade. A forma de onda mudou devido à mudança dessas fontes. Tudo bem? Próxima aula nossa, iremos resolver as atividades da página 47 e 48, é super tranquilo, tá? É bem teórico, tá bem detalhado aqui, daqui a pouco eu volto.